Olá, olá a todos. Olá a todos. Vamos falar hoje sobre Vamos dar olá aqui para os que vão chegando. Vamos dar continuidade um pouquinho a esses assuntos que a gente até falou na televisão na segunda-feira. Então, deixa eu colocar aqui só o nome para vocês. Vamos aqui, deixa eu deixar aqui colocadinho, por escrito, que é importante a gente aproveitar um pouquinho a deixa. Esse outubro tem muitas datas interessantes, então vamos aproveitar de falar de várias coisas na semana que vem também, porque é outubro rosa, então vamos aqui tratar de falar de mais coisinhas nesse sentido, tá bem? Deixa eu deixar aqui para vocês um detalhezinho aqui, e vamos aqui, pronto, vamos tratar de falar da continuidade um pouco, principalmente do mito das gorduras, que eu acho que a gente aproveita de falar um pouquinho mais a fundo de outras coisas que são super importantes. Deixa eu só aqui dar um olá para quem está chegando por aqui. A Sara, um beijinho. Foco no que importa. O Antônio, a Marisa, a Valen. Pronto, vamos ir falando aqui um pouquinho mais sobre esses detalhes. E se vocês tiverem perguntas, coloquem aí, porque a gente consegue aqui falar bastante mais do assunto e de forma mais profunda e um pouco mais até direcionada, né? Então é assim, primeira coisa que eu acho que é bem importante a gente comentar dos tipos de gordura. Quem tiver dúvidas, vai escrevendo, escrevam aí se tiverem algum detalhe ou quiserem saber de algum alimento específico, porque aí a gente consegue entrar mais no tema e trabalhar um pouco mais os assuntos que sejam importantes para vocês, tá bem? Então, aqui eu acho que é uma coisa fundamental. É muito, muito importante entender que nós somos feitos e nós temos assim dentro das nossas células uma parede celular que tem gordura. O nosso cérebro é feito de gordura. Em toda célula nós temos uma camada bilipídica, então bilipídica, que tem gordura dos dois lados para fazer todas as membranas do nosso corpo. Cada célulazinha que a gente tem do cabelo, da pele, de todo quanto é tipo, eu tenho uma célula que é uma camada bilipídica, porque é a forma como que está. Então, existem gorduras que são extremamente importantes, nós não produzimos essas gorduras, então é o que a gente chama dos ácidos gordos essenciais, nós precisamos ter. E as gorduras são necessárias. O detalhe é que muitas vezes, aquilo que a gente já falou anteriormente, olá Rosa, que é bem importante, Carolina, um beijinho para ti. Uma coisa que é bem importante que a gente comente é que nosso grande problema é o abuso dessas gorduras e o do tipo dessas gorduras. E há uma tendência muito, muito grande em que as pessoas busquem muito o que são gorduras, gorduras que estão dentro dos alimentos, que são aquelas gorduras processadas, que essas a gente teria que evitar. E há aqui um termo novo que a gente até comentou no dia que fizemos que estivemos aí na televisão, das gorduras interesterificadas, que agora vão ficar muito de moda no sentido que a indústria passa a utilizar muito, porque elas vêm, vamos dizer, em substituição àquelas gorduras chamadas gordura trans,
que realmente fazem muito dano para a saúde. Alexandre, seja bem-vindo, a Marta também, que chegou agora. Então, só aqui retomando algumas coisinhas que é importante a gente deixar bem claro, o fato de a gente aproveitar um pouquinho a deixa da segunda-feira, de ter estado na televisão e falar um pouco dos mitos das gorduras, é bem importante deixar claro que há uma gordura especificamente que eu acho que as pessoas mais têm dúvidas, que é a manteiga, ok? Escrevam aí para mim quem é que compra, quem é que come manteiga e quem é que compra em casa margarina ou aquilo que se chama manteiga magra, etc. Então eu gostaria que vocês escrevessem aí quem é que dá preferência, o que preferem consumir. Solange, um beijinho para ti. O que preferem consumir? Manteiga ou margarina? O que é mais normal comprar na vossa casa? Ok? Essas são um dos tipos das gorduras. Depois nós vamos falar um pouquinho dos azeites, dos óleos, mas eu gostava que aí alguém escrevesse quem é que compra. O que vocês compram? Compram manteiga ou compram margarina? Quando vão no mercado e vão comprar, o que compram? Manteiga ou margarina? Isso aqui é fundamental a gente entender, ok? Alguém se atreve aí a escrever o que é mais comum fazer em casa? Boa, Kati, muito bem, tudo bem. Mas é bem normal nós comprarmos ou manteiga ou margarina, bem seja para untar, bem seja para a gente colocar dentro das preparações, pronto, para usar no pão. A Kika coloca que é sempre a manteiga, o Alexandre comenta também que gosta mais de manteiga, mas efetivamente tem as duas. Existe aquele termo de manteiga magra, e aqui é importante a gente entender algumas coisas que são bem importantes. Dora, um beijinho para ti, já vi tua mensagem, vamos conversar. Então, avalem a manteiga com sal, muito bem. A manteiga também tem a variação de manteiga com sal e manteiga sem sal, né? E dentro das margarinas nós temos vários tipos de margarinas. Então, aqui, vale entender, e eu não vou me deixar aqui muito o tempo para também não parecer muito cansativo para vocês, que é bem importante, e aqui tem vários estudos que comentam a planta é uma margarina, Alexandre, ok? A planta, ela entra como margarina que é feita com óleos vegetais e algumas delas utilizam o azeite, ok? Mas a maioria delas utilizam óleos poliinsaturados, ok? Usam milho, algumas usam soja e assim por diante. Então, vamos lá. Andréia, seja bem-vinda também. A Dora também comenta que tem as duas, mas prefere mais ou menos a manteiga. Então, aqui é bem importante. Aqui, para a Andréia que está chegando agora, que é uma querida que está sempre nos seguindo também, só para fazer aqui um paralelo da questão, nós estamos a falar um pouquinho sobre a manteiga ou margarina. O que normalmente compram em casa e o que é mais frequente consumir, ok? Andréia, se quiser dizer o que você faz aí em casa, é interessante. Vamos comentar um pouquinho especificamente da manteiga e depois vamos falar um pouquinho dos óleos, dos azeites, vamos lá. Então, vamos lá. Se quem quiser ainda compartilhar qualquer coisa ou comentar qualquer coisa, agradeço, porque sempre enriquece bastante o que a gente pode comentar para vocês. Então, é assim. As gorduras, elas são necessárias, como a gente comentou anteriormente, ou seja, faz parte das nossas células, faz parte do nosso sistema, nós necessitamos gordura. Então, tirar gordura da alimentação não é bom. Ok, ótimo. A Andréia está falando que ela não usa manteiga nem margarina para o consumo dela. Pronto. Então, tá tudo muito bem. O que é importante a gente deixar claro? É extremamente necessário ter gordura na nossa alimentação, e aí sim buscar gorduras que sejam mais favoráveis, entre elas aquilo que a gente comentou, abacate, azeite, que são mais ricas nos ômegas. A própria linhaça também tem fonte de gordura, as oleaginosas, os frutos secos também são fonte de gordura, além de ter fibra, e isso aqui é muito interessante. Mas pensando em gordura que tem uma quantidade calórica bastante alta, a gente diz que as gorduras, os lípidos da dieta tem algo mais ou menos
de 9 calorias por grama, então é realmente um nutriente, um alimento que sacia muito, ok? A Andrea comenta aqui que foi algo que ela retirou depois da bariátrica, e usa gorduras naturais dos alimentos e o azeite apenas. Fantástico. Claro, porque a gordura natural dos alimentos, o que ela está falando é correto. A carne não é carne, só carne. A carne tem hidrato de carbono, a carne tem gordura e a carne tem proteína, um bife. E é exatamente isso. Então, aqui é importante ter essa noção. E o que a Andrea comenta é real. Então, ela não está utilizando uma outra gordura. Mas, aqui vale aqui um detalhe bem importante. Se a gente fosse comparar manteiga e margarina, quem tem assim aquela culpa, gosta de comer a manteiga e a margarina e não a consomem porque são gorduras e que são consideradas saturadas ou que são consideradas não adequadas, vale aqui dizer o seguinte. Primeiro de tudo, antes de entrar especificamente nessa resposta, tem que deixar aqui claro para vocês o seguinte, as nossas hormonas, as hormonas sexuais, as hormonas nossas do corpo são feitas em base a colesterol. Nós precisamos ter colesterol, ok? Nosso corpo produz colesterol, mas produz o colesterol que ele necessita, efetivamente. Nós podemos ter alguma fonte de entrada de colesterol no nosso organismo quando eu como a carne, quando eu como um bife, quando eu como a manteiga, quando eu tomo o leite de origem animal, não é? Não estamos só falando de leites vegetais. Leites vegetais têm outros componentes. Então, eu realmente posso utilizar algum tipo de gordura e devo utilizar algum tipo de gordura. Quando eu penso entre manteiga e margarina, vale aqui uma coisa que é muito importante. A manteiga é uma gordura que tem agora uns artigos científicos ótimos, que é fonte natural de uma coisa que a gente chama ácidos gordos de cadeia curta, ok? E um nome dele se chama, um dos ácidos gordos de cadeia curta, que é muito estudado, é o butirato. O butirato, ele é extremamente importante e faz bem para a saúde do intestino e do próprio pâncreas. O pâncreas é aquele órgão que secreta a insulina, certo? Que tem a ver com os hidratos de carbono, com o metabolismo do açúcar. Então, é bem importante entender que a manteiga, através deste butirato, que é um desses ácidos gordos que são importantes para nós e que provém da manteiga, ele regula, inclusive, a secreção de insulina do próprio pâncreas. Ou seja, quando eu como um hidrato de carbono, eu efetivamente estou a utilizar a produção de insulina que eu tenho, e a produção de insulina que eu tenho pode ser regulada um pouco pela quantidade de gordura que eu tenho junto na alimentação. Por quê? Porque a gente tem que pensar que quando a gente come alguma coisa, a gente não come só um nutriente, a gente come uma quantidade de nutrientes. Quando eu estou comendo um pão e o pão tem algo de gordura na confecção normal, ou vamos pensar num bolo, ou vamos pensar numa massa, ou vamos pensar em qualquer alimento que tenha hidrato de carbono, a gordura que eu tenho junto, ela acaba sendo absorvida, e o fato de ter algum tipo de gordura, no caso da manteiga, ela ajuda a que a liberação desta insulina pelo pâncreas seja mais lenta, não seja tão abrupta. Então, tem um dos fatores que é importante. Depois, já comento aqui o que a Andrea está escrevendo. Depois, a manteiga também é rica num ácido que a gente chama ácido linoleico, que é conjugado e está naquela forma cis, que é a forma, vamos dizer, da configuração química da gordura. E ela tem agora estudos que falam com que reduz, inclusive, os marcadores inflamatórios quando eu tenho uma inflamação sistêmica. Ajuda a reduzir. Então, aqui vale um detalhe. A margarina, para ela ser margarina, ela antes de ser margarina, ela era um óleo vegetal. Por isso que a margarina
Eu posso dizer, a margarina não tem colesterol. Não, não tem colesterol, porque ela é de origem vegetal. O problema é que para ela ficar margarina cremosa, eu entro em um processo de hidrogenação dessa gordura, que é colocar íons de hidrogênio lá para dentro. Eu vou colocando esses hidrogênios e vou batendo, e então ela fica cremosa. E então ela vai ficar saturada, sem ter colesterol, mas fica extremamente saturada e não tem mais nada do que gordura saturada e hidrogenada, porque eu pus hidrogênios. Então, ao fim e ao cabo, é muito mais complexo para o organismo e de pior qualidade a utilização da margarina. Então, quem usa entre margarina e manteiga, deixem a margarina. Utilizem a manteiga. Na minha casa não entra margarina. Eu acho que nunca entrou desde que eu me casei. Quando eu era jovenzinha ainda se comprava algo de margarina, mas meu pai sempre colocava mesmo era manteiga e a gente come manteiga. A manteiga de cozinhar a vaqueiro é margarina, não é manteiga. E a manteiga não pode ser magra. Então, manteiga magra tem aqui alguns processos em que ela não é manteiga, porque tem uma mistura. Então, manteiga magra não dá, porque a manteiga é gorda, gente. A manteiga é gorda. Não é, Andréia, um beijinho. A manteiga é mesmo gorda. Não há hipótese de conseguir uma manteiga magra, tá bem? Manteiga é manteiga. Posso, como a Andréia faz, não consome nada de manteiga ou margarina, consome azeite e algumas gorduras do peixe, gorduras do próprio animal, mas não consumir margarina. Ok? Então, a Andréia comenta assim, depois da bariátrica, quando ela fez a bariátrica, ela ficou intolerante à gordura. Tudo que tem gordura em excesso, ela passa muito mal. E é normal. E eu não sei se a Andréia tem vesícula ou não, ou se tem pedra na vesícula, ou se retirou a vesícula, ou se tem a vesícula normal, tá? Então, aí também outro detalhe aqui importante. Então, vamos lá. Aqui é fundamental, quem quiser comentar alguma coisa, aproveite, tá bem? Manteiga sem lactose. Manteiga sem lactose não é muito fácil de conseguir, porque a manteiga, na realidade, ela é feita do leite. O leite pode ser retirada a lactose, sim, mas o processo da manteiga em si, a gordura, não muda praticamente nada. O que eu vou é retirar um pouquinho da lactose para quem tem alguma real intolerância. Isso são as pessoas intolerantes à lactose, realmente não podem comer nenhum tipo de lactose porque dá diarreia. Então, essas pessoas têm que tomar o Lactaid, têm que tomar a enzima e, por exemplo, elas poderão comer eventualmente alguma coisa, mas toma a enzima e não passa nada. E está a enzima no mercado, se compra, se chama Lactaid, tem várias marcas, e se é utilizada mesmo, se toma a lactose antes de comer o alimento. Então, você prepara o intestino com a enzima e depois pode comer alguma coisa. O que não dá é para abusar, mas é uma situação que pode acontecer. Então, não é o caso nem de ser mal ou ser boa, Andréia, é o caso de que, efetivamente, eu posso precisar retirar a lactose ou não. Se eu não sou intolerante, eu não preciso retirar nenhum tipo de lactose, ok? E então, não é um tema que esteja aqui mal ou por aí. Alexandra, um beijinho para ti também. Paula também, que estão chegando por aqui agora. Então, a gente está falando um pouco entre manteiga e margarina, para já. Então, além disso, tem alguns outros estudos que dizem que a manteiga, nas quantidades normais, ela é uma gordura, sim, saturada. Saturada e ela tem colesterol, sim, senhor. O colesterol é necessário para o nosso corpo. O que a gente não pode é ingerir excesso de colesterol, tá? Então, isso aqui é bem importante. E ela tá associada de que ela não aumenta, a manteiga não aumenta o risco de doença cardiovascular e da própria diabetes. Por quê? Porque justamente através desses ácidos gordos ou do butirato e mesmo do ácido linoleico conjugado, é que ela melhora a liberação de insulina, por isso que ela interfere no metabolismo da diabetes, pelo pâncreas. Tá bem? Então, esse aqui é uma situação que é mais beneficiosa, tá bem? Quando a gente fala de azeite, por exemplo, dos azeites, Portugal tem azeites maravilhosos. Azeite é azeite, e azeite é uma bênção. Azeite é um presente divino,
ok? Então, quando eu posso usar azeite, uso sempre o azeite. E é maravilhoso usar azeite. O que eu posso fazer e o que me beneficia muito na preparação dos alimentos que eu posso utilizar o azeite? Por exemplo, vocês sabiam que o tomate, como a maioria de vocês já sabe, é riquíssimo em licopeno. Licopeno é um composto do próprio alimento, então do tomate, onde ele tem umas propriedades que realmente interferem no metabolismo do desenvolvimento, inclusive até de cancro de próstata nos homens. O licopeno é fabuloso e ele tem uma série de benefícios. Mas, para que o licopeno seja estimulado, a melhor forma de aproveitar o licopeno dos alimentos que tem essa coloração vermelha e tal, sobretudo o tomate, que é um dos alimentos mais ricos em licopeno, eu preciso aquecer e ter um veículo de gordura para que seja melhor absorvido o tal do licopeno. Então, uma forma muito fácil e que fica maravilhosa é, por exemplo, eu pego um tomatinho, corto, vale se é tomate cherry, se é tomate coração de boi, se é tomate pera, se é tomate xuxa, se é tomate redondo, se é tomate de cacho, se é tomate que seja qual tomate for. Se eu corto ele, aqueço numa frigideira antiaderente, uma frigideirinha boa, põe um fiozinho de azeite, põe um pouquinho de azeite. Se eu quiser ainda ter aqui os benefícios do alho, ok? O alho tem também propriedades fantásticas do ponto de vista de nutrição funcional, é fabuloso. Então, se eu quero ainda aproveitar mais, posso pôr o alhozinho para quem gostar. Quem não gostar, não põe, tá? Eu aqueço um pouquinho e passo esse tomate nesse azeite quentinho. Fantástico, fantástico. Eu não estou sobreaquecendo, eu estou colocando um pouquinho mais por cima e faço uma absorção aqui fabulosa do licopeno e dessas gorduras que são excelentes. Então, eu propicio um melhor aproveitamento, mas aí eu preciso mesmo da gordura, porque ele é o veículo que vai fazer solubilizar esse licopeno do tomate para que seja melhor absorvido dentro do nosso organismo. Então, aproveitar as opções de que eu tenho para poder, então, e aí eu posso fazer um salteadinho, não preciso deixar aquilo pegar imensa temperatura, é simplesmente fazer, ele fica mais molinho e fica fabuloso. Vale, esse tomatinho eu posso utilizar numa massinha que eu esteja a consumir, se eu vou consumir uma massa, juntar numa salada, porque eu posso só fazer os tomatinhos quentinhos e pôr e fazer uma saladinha morna, fica maravilhoso. Posso juntar depois uns camarõezinhos e faço ainda uma saladinha, melhor ainda, até dá para fazer hoje à noite. Posso pegar esse tomatinho e espatifar ele assim, apertar ele em cima de um pão e esfregar no pãozinho e comer num pão tostadinho, e posso fazer isso também. Então eu tenho muitas formas. Posso pegar um pedacinho de mussarela e colocar esse tomatinho quentinho por cima da mussarela com uma caminha de alface ou de verdurinhas ou de legumes. Então eu tenho aqui imensas formas de aproveitar a gordura boa do azeite junto para aproveitar mais a absorção de alguns outros alimentos. Então, isso aqui é fantástico. O azeite na torrada eu não gostei. A única manteiga que... A Dora está comentando que já tentou o azeite na torrada e não gostou, e por isso a única manteiga que come é na torrada uma vez por semana. Tudo bem. Então, aí o que a gente pode fazer? Colocar efetivamente o pãozinho, o tostadinho ou a torrada. Quando eu puder utilizar integral, ótimo. Quando eu puder utilizar desses pãezinhos com mais sementes, ótimo. Se eu tenho um pão branco e não tenho um pão desses, eu posso pôr o meu azeitinho, posso pôr a minha manteiguinha e posso pôr aqui, inclusive, até sementinhas por cima. Quando eu não tenho um pão integral, eu não quero buscar aqui um pão integral, sendo que eu tenho um pãozinho branco. Ou seja, são coisas muito simples. Eu pego um mix de salada e ponho por cima. Pronto, já está. Qual é o problema? Certo? A mesma coisa. Posso pôr nessa torradinha que está comentando a Dora, aqui para puxar o gancho para a Dora, porque é importante o que ela comentou, eu posso pegar o abacate, cortar umas fatiazinhas de abacate, pôr em cima da torradinha e usar com azeite, se eu não quero usar manteiga. Por exemplo, uma opção aqui com a Andréia, que não gosta de comer a manteiga, certo? Então, aqui o objetivo é
que a gente busque aqui essas gorduras boas e tire proveito dela. Quando eu vou fazer, por exemplo, o salmão já tem gordura, e é isso que um pouco o André já falou. Então, ele já tem gordura, eu não preciso juntar mais gordura nesse alimento. E o que é importante? Que eu possa, nos dias que eu tenho alimentos mais gordurosos, eu não preciso continuar consumindo mais gordura. Eu já tenho aqui uma fonte interessante, utilizo o meu azeite, posso utilizar a manteiguinha um momento em outro e já está. Então, não vamos nem fritar, nem vamos exceder na temperatura, posso utilizar o azeite de forma mais crua. Isso aqui é fabuloso. E isso faz uma diferença enorme. Então, aqui tem uma coisa ainda que eu quero comentar para vocês. Das gorduras boas, então, quem sofre, que adora manteiga, não sofra. Coma seu bocadinho de manteiga, mas não compra manteiga magra, não. Compra manteiga de verdade. A manteiga dá até pra gente fazer em casa, gente. Quando eu era criança, se fazia. E às vezes quem fazia era uma vizinha que a gente ia buscar na casa dela. Dava para fazer em casa, minha mãe também já fez muitas vezes. Mas a manteiga é nata, é gordura do leite que se bate. E as batedoras antigamente pareciam umas máquinas de lavar roupa das antigas, que tinham um centro com uma pá de madeira, que ela ficava agitando a manteiga e ia formando uma bola. Ia tirando o soro, ia formando uma bola. Depois você colocava sal para conservar um pouquinho melhor, ok? Então a manteiga é um alimento que é muito interessante, que sempre foi colocada como vilã da história. Mas, aqui, acreditem, a vilã da história não é a manteiga. A vilã da história é a margarina. A margarina é feita de gordura que não é de boa qualidade. Quando é que eu vou realmente diminuir a manteiga de uma forma importante? Tá uma chuva danada. Quando é que eu vou fazer isso? Quando eu tiver níveis de colesterol que eu produzo muito alto, então eu tenho que ter aqui algum cuidado na quantidade que eu uso. Mas vale mais às vezes tirar outros tipos de carnes gordas e eliminar. O que mais aumenta triglicéridos, quando vocês veem num exame de sangue de vocês e tem triglicéridos altos, a pessoa já pensa, epa, aqui é muito mal porque eu estou comendo muita gordura. O triglicérido não é depósito, não é o excedente da gordura que se transforma em triglicérido, é o excedente do açúcar, do pão, da massa, das batatas, dos hidratos de carbono, dos doces. Os doces em quantidade aumentam os triglicéridos, que é uma ideia que as pessoas têm e é um mito acharem que os triglicéridos sobem por causa da gordura. A gordura sobe por causa do açúcar, ok? Então, isso aqui é bem importante deixar claro. E outra coisa que aqui me interessa, eu não quero demorar muito, se vocês tiverem mais dúvidas disso, digam, porque a gente fala mais do tema mais pra frente. Mas tem uma coisa que é bem importante, que eu não dei aqui oi pra Joana. Tem uma coisa bem importante que eu queria comentar para vocês, é dessas gorduras novas. Essas gorduras novas, tem uma que se chama, vai aparecer e vocês vão começar a ver por aí, se chama gorduras interesterificadas. Isso tem que cuidar, isso é um perigo. Primeiro, porque é uma gordura que é um rearranjo das gorduras, ok? Das gorduras de má qualidade, que é um rearranjo dessas gorduras que antes eram chamadas trans, ok? Não tem estudo científico suficiente para dizer que aquilo não faz mal, ok? E tem alguns estudos que dizem que em animais de laboratório causam problemas a nível dos fatores neurotróficos derivados do cérebro, que a gente chama BNDF, que atua isso foi em estudos feitos em camundongo, em ratinho, em laboratório, aonde dizia que esses ratinhos tinham uma maior incapacidade de desenvolver os fatores neurotróficos derivados do cérebro, que tem a ver com a parte cognitiva da pessoa. Isso é um perigo. Então, e não há estudos dizendo que ou seja, não há suficiente estudo para já colocar no mercado em substituição. Então, cuidem com gorduras do tipo as que são chamadas trans e essas novas, que agora vai vir nessa denominação de interesterificada. Onde é que a gente consegue essas gorduras que são más e fazem realmente muito mal para a saúde? E não sabemos até onde faz mal para a saúde, ok? Nas bolachas,
Aquelas bolachas que tem o dizer marcadinho, tudo muito perfeito, essas bolachas que tem como um carimbo em cima, não vou entrar em marcas, tá? Mas essas bolachas recheadas que você vê que tem um desenho super bonito e tal, o símbolo, o nome da bolacha em cima, calcado assim, fica toda perfeita. Isso são gorduras deste tipo, tá? São péssimas. Essas que são recheadas são péssimas, porque essa gordura que tem dentro, esses recheios, vocês veem que são pura, é super gorduroso. E são dessas gorduras muito maleáveis, que são as que se utiliza para ficar como esses moldes, porque parece uma plasticina mesmo. E são, então, nas bolachas, em outra coisa que as pessoas consomem muito, gente, que não faz falta, pelo amor de Deus, pipoca. Pipoca de micro-ondas é cheia de gordura trans, dessas gorduras esterificadas, elas colam dentro do pacote, quando você come, fica grudada essa gordura no céu da boca. Não façam, pipoca dá pra gente fazer no micro-ondas com água, que é uma maravilha. Exatamente. Olha, a Andrea tá colocando uma coisa assim, quando ela vai no café, quando ela vai no café e pede um pão sem manteiga, com queijo, pensam que é uma coisa assim do outro mundo. A manteiga do café não é manteiga, tá? Porque a manteiga é cara, aquilo é margarina. Então, não peçam no café a torrada que olha, o português ama torrada com manteiga e pedem no café sempre, e cortam aquele pão alto, cortam depois em fatiazinhas e fica uma delícia, as pessoas comem lindamente. Aquilo não é manteiga, aquilo é margarina, tá bem? Por quê? Porque é barata. No café não tem manteiga boa, a não ser que seja um café muito caro. E daí vocês pedem, quero ver a manteiga, e não vão te trazer um pote de margarina. Aposto com vocês, aposto, ok? Se quiser pôr dinheiro em cima, a gente faz, tá bem? Porque não é manteiga mesmo. Então, cuidado. Voltando aqui só pra gente terminar. O que é muito mal? Virgem Maria, Jaque, manda teu marido lá pra consulta. Os triglicéridos a esse valor tem aqui realmente uma produção interna muito grande, mas aqui nós precisamos trabalhar, tá bem? A gravidade da situação é muito grave. Esses triglicéridos que eles vão ser armazenados como tecido adiposo, depois também se deposita de outra forma dentro das carótidas, dentro das artérias, e daí causa essas doenças cardiovasculares. Não é só entupimento das veias do coração, não. Das carótidas se entope, elas se infiltram dentro do tecido e fazem aqui problemas mais sérios a nível futuro. Precisa realmente tratar. Diz para ele que trate, que veja bem. Exatamente, vem nadando em margarina essa torrada aí que se compra no café, né? Então, pra gente aqui indo. Outra coisa que tem gordura trans que é terrível é aquele macarrãozinho instantâneo, tá? Esse macarrãozinho instantâneo não é bom. Não é bom mesmo. Tenham cuidado. Não exagerem com isso, e nós exageramos isso com as crianças. E damos e usamos. Os sorvetes em geral têm gordura trans. Então, os gelados, tá? Os gelados em geral têm esse tipo de gordura trans. Por isso, quem tem uma maquininha em casa, faça geladinho em casa. E faz geladinho de verdade, sem ter essas gorduras, e fica fabuloso. Dá pra fazer. Quem tem bimbi com bimbi, quem tem a prima da bimbi, a prima da bimbi. Quem não tem a prima da bimbi, outra coisa que se bate. E se não, se bate na batedeira e no liquidificador e fica maravilhoso, também dá pra fazer, tá? Não tô aqui auspiciando gastos. Eu tenho bimbi sim, mas dá pra fazer, e já tive maquininha de fazer gelado, etc, etc. Dá pra fazer de 1000 formas. Agora também já não é época, mas fica a dica pra frente. As maioneses, importante, e aqueles salgadinhos, né? Aqueles salgadinhos de pacote, não é gordura boa que tem lá dentro. Aquilo é veneno, tá? E ainda mais com aqueles corantes, que o dedo fica todo pintado, de laranjado, fujam disso, por favor. Ok? Mas isso se come com muita frequência. Querem comer um salgadinho, uma coisa crocante, salgadinho, frutos secos. Mix, com sal, sem sal, aí é outra história. Pode fazer o torrado, o tostado, o que quiser, mas é outra gordura. É uma gordura boa, não vão para essas coisas aqui. Pipoca se faz, gente, só para terminar da pipoca, a pipoca se faz no micro-ondas, com água. Com água, nem gordura tem, aquilo é uma maravilha. É só pôr uma colherzinha ou duas de pipoca em grãozinho,
e uma colher, vamos pôr 2 colheres de pipoca cheias e ponho mais ou menos 2 colherzinhas de água, porque a colher de água é rasinha, vai 2 pouquinhos de água. Cobrem um pirex de vidro com papel plástico, hemoplast, esses papéis qualquer, e metam no micro-ondas. Acho que são 6, 7 minutos, dependendo da potência do micro-ondas. E coloquem lá, Vitor, seja bem-vindo. E colocam lá, aquilo é fabuloso. Colocam lá e ela começa a estourar as pipoquinhas e faz pipoca deliciosa. O que a pipoca precisa? Calor, mais nada, só calor. Quem quer pôr pipoquinha, depois põe coisinhas por cima. Quem quer salgadinha, põe salgadinha. Quem quer pipoca doce, olha, pode pôr doce, ou então põe um fiozinho de mel, já quando ela tá ali, que ela também vai ficar meio docinha. Pronto, mas não usa essa gordura trans da tal da bolsa do micro-ondas, ok? Então faz toda a diferença, é uma coisa tão banal, mas que as pessoas acabam comendo e gostam e comem mais da conta. E é uma coisa que não tem sentido de fazer comprada, que é cara, custa quase 3 euros um pacote daquilo. Ok? Então, façam com o milho, compra milho de pipoca, põe no micro-ondas e fica fabuloso. Quem não tem, ou que não sabe como é que é, entra no YouTube. Pipoca de micro-ondas em água. Como fazer pipoca com água? Pronto, é uma maravilha, uma coisa mais simples desse mundo. Ok? Isso facilita imenso a vida de vocês. E não comam esse tipo de gordura. Então, os snacks, os bolos, e os pãezinhos para que a gente dá para as crianças, daqueles pãezinhos pequenininhos, tipo de lanchinho, boitos, não sei o que. Aquilo é gordura trans em todos os lados. Tá bem? Então, gordura trans e gordura dessas interesterificadas. Vocês vão começar a ver no rótulo que diz gordura interesterificada logo nessas coisas processadas. Então, se a gente foge dos processados, come alimentos, os alimentos por si só, alimentos inteiros, por exemplo, a carne, o peixe, o frango, ele já tem gordura. A manteiga, o iogurte, a manteiga é gordura, mas os iogurtes... alimentos, vamos dizer, mais naturais, eles já têm uma quantidade de gordura. O abacate, há frutas que têm gordura. Então, por exemplo, o abacate, há uma outra fruta que eu não gosto muito, que é do Peru, que ela também, lúcuma, ela também tem gordura. E pronto, essa fruta é a única fruta que eu não consigo comer. Mas existem frutas que têm um pouquinho mais de gordura mesmo, como o ovo, como uma enormidade de gorduras boas. Eu não ia nem para soja, sinto muito, nem para soja, e também não ia para esses outros tipos de gorduras que são misturas de gorduras vegetais para fazer os fritos. Então, hoje em dia tem a air fryer, usam aquela air fryer que não faz falta por gordura e fica tudo bastante bom, bastante agradável. Só lembrar que as batatas que se compram no mercado, que estão pré-fritas, elas já estão pré-fritas. Então, elas já têm gordura, mas dá pra gente fazer em casa da batatinha normal e também fica ótimo, mas já fazendo aqui, já tem uma quantidade muito menor dessas gorduras. E sim, tratar de buscar gorduras do tipo mais saudáveis, e aqui apostamos muito mais no azeite de oliva e no azeite de abacate, ou no óleo de abacate e no óleo de girassol, que ainda tem aqui certo cuidado, mas ainda está melhor. E temos depois, olha, tem do sésamo, óleo de sésamo é uma gordura, é um pouco mais cara, tem um sabor muito mais forte, que é muito utilizado na alimentação mais asiática, mas ainda está melhor do que algumas outras gorduras. Então, essas misturas de gorduras, fujam. Acho que todos têm aqui a ter vantagens com isso. André, um beijinho grande para ti. Então, o que é importante a gente pensar? Dentro dessas gorduras, uma coisa importante é a rapidez no esvaziamento gástrico, que para quem não é bariátrico, efetivamente vai ter uma opção diferente no esvaziamento e acaba sendo mais lento. Para quem é bariátrico, às vezes a gordura não é que ela esvazia mais rápido o estômago, não. O que acontece é que quando a gordura chega no estômago, se ela está no tipo de gordura aquecida ou pré-aquecida, como por exemplo uma gordura, uma fritura como tal, essa realmente propicia uma situação bastante pior. Caso contrário, a gente tem aqui excelentes fontes de gordura bastante mais saudável.
O óleo do coco eu posso utilizar, também não devo abusar. É uma gordura saturada, porque ela é sólida em temperatura ambiente, e isso é o que classifica a gordura entre saturada e uma gordura insaturada ou poliinsaturada, tá? As gorduras saturadas, elas são sólidas em temperatura ambiente. O óleo de coco você pode comprar, mas quando você tem ele tá durinho, ele tá firme. Então, isso dá um grau de saturação. Não tem colesterol, porque ele é de origem vegetal, ok? Então, eu posso utilizar? Posso, mas o que eu não devo é abusar também. Mas posso é outra fonte que eu posso utilizar sem dúvida, ok? Tem sempre um saborzinho. A gordura, ela causa saciedade, porque ela tem realmente muitas calorias. Então, ela dá sabor aos alimentos e também vai aumentar a possibilidade das calorias. Então, aqui o que a gente tem que fazer é cuidar sem exagerar, buscar dessas gorduras melhores, de melhor qualidade e obviar mesmo essas gorduras processadas. Essas gorduras processadas têm uma parte bem importante da indústria, que é uma vantagem enorme, elas são baratas. O custo-benefício realmente é aqui muito bom custo para a empresa, mas aqui o benefício para o consumidor é péssimo. O custo-benefício não é aqui positivo, ok? Então, temos que ter aqui um cuidado bem importante. Então, eu não vou me alongar mais. Quem quiser falar mais desses assuntos, diga, escreva aí. Se quiser, eu tinha deixado aí umas caixinhas. Vale a pena para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. São esses mitos bem importantes. Eu acho que o mito mais importante de todos para comentar para vocês hoje era a questão da manteiga. A manteiga não é a vilã, não é a má da fita, ok? Tem aqui alguns benefícios que são extremamente importantes. E ter aqui o cuidado de utilizar esses outros óleos que são vendidos como bons, etc., com um pouco mais de cuidado, tá bem? Então, vou deixando vocês por aqui. Um beijinho enorme. Se tiverem mais dúvidas, a gente vai falando. Na semana que vem também vamos falar de algumas outras coisas interessantes. Então, na quinta-feira a gente volta a conversar aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. E assim a gente conversa um pouco mais sobre esses temas que eu acho que aqui vale a pena, tá bem? E um pouco também da técnica, de como utilizar essas pequenas dicas na absorção de alguns nutrientes que do ponto de vista da nutrição funcional fazem toda a diferença na nossa vida. E a gente vai colocando assim pouquinho a pouco para vocês irem aproveitando, tá bem? Um beijinho no coração a todos. Antônio, que agradeço por estarem aí e um bom resto de quinta-feira. Amanhã uma sexta-feira, se Deus quiser, vai ser melhor que o tempo de hoje, não é? E um bom fim de semana e que todos descansem. Um beijinho enorme, um beijinho no coração de cada um. Jaque, diga pro seu marido que ele precisa mesmo buscar aqui uma orientação, porque é bem importante. E a gente vai falando. Dora, um beijinho e vamos falando também. Vá, carinho para todos. Vou deixar isso aqui gravado.